E é sobre isso que a gente conversa agora com o relator do novo marco fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado. Deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Prazer falar com você, com todos que nos assistem aqui pela CNN. Bem, deputado, eu vou começar com a pergunta que tomou conta nessa semana aqui no nosso noticiário, porque havia expectativa para a reunião entre os líderes da Câmara e o presidente da Casa, inclusive com a sua participação nessa semana e até mesmo a votação do novo arcabouço fiscal. Mas nada aconteceu depois daquela entrevista do ministro Fernando Haddad, entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, na qual ele disse que a Câmara está com muito poder, que não pode humilhar o Senado, não pode humilhar o Executivo. Esse episódio, deputado, está superado? E até que ponto ele pode atrapalhar a votação da proposta? Está superado. O ministro Haddad tem enorme crédito com a Câmara dos Deputados, comigo, com vários líderes, com o próprio presidente Arthur Lira, que tem sido um grande interlocutor nessas matérias das pautas econômicas que a Câmara em especial e também o Senado têm tratado com muita responsabilidade. Tudo isso que tem a ver com a melhoria do ambiente de negócios no Brasil, de melhorar as condições macroeconômicas no sentido de diminuir a inflação, diminuir os juros, melhorar a condição de vida do povo brasileiro, a Câmara, através do presidente Arthur Lira, tem tido um protagonismo, uma atividade muito intensa. Isso foi no primeiro semestre, e eu não tenho dúvida que também será agora no segundo semestre. Nós realmente tivemos aí um adiamento, os líderes acharam conveniente deixar para a semana que vem, e eu não vejo a menor dúvida de que teremos na segunda-feira que vem, às 19 horas, lá na residência oficial do presidente Arthur Lira, com os demais líderes e com representantes do governo e da comissão de orçamento, os consultores legislativos que me assessoraram quando da elaboração do parecer na Câmara, presentes para podermos dirimir qualquer dúvida das alterações feitas pelo Senado Federal. Nesse momento, nós viremos os impactos que as alterações causaram no regime fiscal, tiraremos dúvidas e, com certeza, consensualizaremos o texto para que possamos votá-lo. Se vai votar na terça ou na quarta da semana que vem, vai depender dos líderes e do presidente Arthur Lira. Nessa reunião da segunda-feira que vem, dia 21, às 19 horas, nós deveremos apaziguar o texto. Eu vou defender o meu relatório, Carol, mas não farei cavalo de batalha se os líderes consensualizarem de que devamos manter uma ou todas as alterações que o Senado promoveu. Da minha parte, eu acatarei, não é o que eu desejo, vou defender o meu relatório, vou defender como nós votamos na Câmara, mas se o viés for político e os líderes assim desejarem, eu acatarei. Bem, deputado, Elaine Bache, Clarissa Oliveira também participam dessa conversa com o senhor. Passa a palavra agora para a Elaine, que também tem uma pergunta. Por favor, Elaine. Bom dia, deputado. Eu gostaria de saber se no relatório, como é que vai ficar a correção da inflação para as despesas federais no relatório do senhor? Vai considerar os últimos 12 meses de inflação ou a inflação aí já projetada até o fim do ano? E também em relação ao Fundeb e os gastos com ciência e tecnologia e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que acabaram ficando de fora aí do limite de gastos. Helene, obrigado pela pergunta, mas se eu lhe responder, eu vou criar aqui o maior problema, porque esse furo, os próprios líderes poderão se sentir aí, não é, numa condição de que eu não tive a liturgia da relatoria necessária para apresentar em primeira mão a eles. Então, eu prefiro dizer de forma genérica que vou defender meu relatório. Essa questão da correção do IPCA no meu relatório estava já anualizada, com a diferença, eventualmente, que acontecesse, você teria condição de apresentar um crédito suplementar no ano que vem e ajustar qualquer diferença, né? Houve uma emenda do senador Randolph que já condiciona as despesas no próprio regime fiscal. Essa emenda foi aprovada no Senado, né, que é justamente essa diferença do IPCA, mas ela não tem, digamos assim, obrigatoriedade de estar no arcabouço, no regime fiscal, porque ela é matéria da LDO. E eu alertei isso
no Senado. Tanto que o governo mandou uma mensagem modificativa à LDO e agora está assegurado dentro do texto, porque foi um aditivo à LDO enviado anteriormente, de que o governo pode enviar a peça orçamentária condicionando as despesas. E o Congresso Nacional irá votar mantendo ou não mantendo. Aí é prerrogativa do Congresso Nacional. Mas do ponto de vista técnico e regimental, o governo já tem assegurado poder enviar o orçamento até o dia 31 de agosto, ou seja, nesse mês, no final desse mês, com as despesas condicionadas. Era o que a ministra Simone Tebet desejava. Ela não queria cortar de 33, 34 bilhões a 40 bilhões. Então, ela pode encaminhar pelo Ministério do Planejamento o orçamento sem nenhum problema e nós vamos decidir. Quanto à questão do Fundo Constitucional Federal, Fundeb e a própria Ciência e Tecnologia, eu pessoalmente penso que você privilegiar algumas despesas em detrimento de outras é injusto. Por que colocar fora dos gastos a ciência e tecnologia e não colocar o Bolsa Família? Por que não colocar despesas com a saúde? Será que a ciência e tecnologia, por mais importante e meritório que seja as suas ações, é mais importante do que a saúde pública? Eu não penso assim. Eu coloquei todas as despesas no mesmo patamar para podermos ter o conjunto das despesas inseridas no conjunto do conceito do marco fiscal, porque gasto é gasto. E estando dentro ou fora do teto, vai ter impacto no resultado primário. Então, qual é a diferença entre estar dentro e estar fora? Para o resultado primário, não tem alteração alguma. E você privilegiar uma despesa em detrimento da outra, eu acho injusto com quem ficou de fora. Por isso que eu trouxe a isonomia e igualdade a todas as despesas, repetindo o conceito. Gasto é gasto, por mais meritório que uma seja em relação à outra. Clarissa Oliveira também tem uma pergunta para o senhor, deputado. Por favor, Clarissa. Bom dia, deputado. Obrigada por estar com a gente aqui. Deputado, o senhor traz um argumento bem forte aí em relação às exceções que estão sendo apresentadas ali para o Senado, a nova regra fiscal. Mas também tem um argumento forte, quando a gente conversa com senadores, de que a Câmara dos Deputados vem tratando o Senado como uma mera casa revisora, como a ideia de que o Senado tem como única tarefa carimbar as definições que são apresentadas pela Câmara dos Deputados. Os textos, por mais importantes que chegam lá sem tempo hábil para serem negociados e aí tem que ser devolvido para a Câmara e vem aquela coisa de não pode alterar porque não pode atrasar a votação. Como que o senhor encara esse argumento, essas queixas? Porque isso passa também por aquela história toda do ministro Fernando Haddad que a Carol estava mencionando agora há pouco. O que todo mundo disse é que, na verdade, Fernando Haddad só teve uma crise de sincericídio, que ele de fato acredita naquilo e muita gente no próprio Senado Federal também. Bom, Clarissa, o prazer é meu de conversar com vocês. Eu penso que o Senado tem toda a legitimidade de alterar as matérias que chegam da Câmara. Pelo contrário, por ser justamente casa revisora, ela pode alterar aquilo que entender que é conveniente alterar, tanto que o fez no regime fiscal. Eu respeito a decisão do Senado, porém eu discordo, porque tecnicamente não há amparo para você excluir uma despesa e não excluir as demais. Tecnicamente, qual foi a justificativa de você tirar a ciência e tecnologia? Não há. Então, eu me insurjo do ponto de vista técnico, porque, na minha opinião, e penso que todos que tiveram acesso ao relatório depois de votar concordam comigo, que o arcabouço, o regime fiscal, ele tem dois princípios extremamente importantes, que é controlar a despesa, fazendo uma poupança fiscal, tanto que tem um limitador de gasto de 70%, só pode crescer até 70%, justamente para esses 30% servir de poupança fiscal para atingirmos a dívida pública e conseguirmos estabilizá-la a médio prazo e começar a descer em longo prazo. A partir do momento que você cria excludentes, você está prejudicando, na minha opinião, o atingimento desse conceito, porque na meta fiscal não interfere, está dentro ou está fora da base de gasto, não vai interferir para o resultado primário. Porém, para atingimento do controle das despesas e principalmente da dívida pública, vai atingir. Por outro lado, o que é que o governo fez quando enviou a proposta originalmente? Copiou e colou o que tinha de excludente no teto de gasto. Não fez o dever de casa, infelizmente. Por quê? Porque no teto de gasto, estar fora do teto era vantagem.
porque você só tinha a correção pela inflação. No nosso regime fiscal, existe o conceito cíclico e anticíclico. Então, você está dentro da base, você tem a correção acima da inflação, naquele patamar de 0,6 a 2,5, além de você contribuir com a elevação das despesas em até 70% com base na receita. Quando você tira essas áreas, você você vai causar um prejuízo de uns 5 bilhões de reais no conjunto das despesas. Então, qual a vantagem? Nenhuma. Do ponto de vista do resultado primário, não tem, vai estar no mesmo. Do ponto de vista de comprimir despesas, como foi dito, o governo tem que privilegiar e tem que ter controle sobre os gastos, não pode gastar de forma desenfreada, porque senão você não tem responsabilidade fiscal. Então, na minha opinião, o Senado pode sim alterar e deve alterar, e voltando para a Câmara, como é o caso, a gente vai manter ou não de acordo também com o que pensam os líderes e o conjunto da Câmara dos Deputados, sem que haja nenhum tipo de interferência de uma casa contra a outra. Pelo contrário, nós temos harmonia, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira têm grandes entendimentos, e se tiver divergência num ou em outro ponto, nós vamos para a maioria, que o voto é sempre na democracia deliberado pela maioria. Deputado, Larissa Rodrigues está em Brasília também com uma pergunta para o senhor. Por favor, Larissa. Tudo bem, deputado? Bom dia. A gente tem ouvido muito de negociações, claro, também numa tentativa de abrir o orçamento, é aquela emenda, né, do Senado, colocada ali para ver se abre em 30 ou 40 bilhões, porque seria uma possibilidade também de possibilitar essa abertura no orçamento para o pagamento de emendas. Eu queria entender até que ponto essa mudança específica da abertura do orçamento, mudando a maneira ali que se considera a inflação, né, ela está já mais negociada. E se o senhor tem falado também com o relator da LDO para já pensar nessa questão para o ano que vem, né? Porque o que a gente escuta é que precisa aprovar o arcabouço para aprovar a LDO e já pensar na LOA. Mas qual tem sido as negociações do senhor também com Danilo Forte? Larissa, obrigado pela sua intervenção. A minha relação com o deputado Danilo Forte é muito boa. De fato, ele está aguardando aí, porque tem alguns pontos, né, que nós precisamos ajustar. Não são muitos, não. Basicamente, 2 pontos. A questão aí de você definir a despesa condicionada e esses números da meta fiscal. Então, votando o regime fiscal, votaremos em seguida a LDO e, a partir daí, o orçamento da União. A execução orçamentária, ela depende do Executivo. E, obviamente, que nós pensamos em poder fazer essa discussão assim que votarmos o regime fiscal. A LDO e o orçamento para o próximo ano, na minha opinião, serão as 2 matérias que protagonizarão, terão maior evidência de discussão nesse segundo semestre. Por quê? Primeiro, que é o primeiro orçamento e a primeira LDO enviada pelo governo do presidente Lula. Segundo, que nós teremos aí uma restrição orçamentária muito grande. Nós temos que atingir aí o déficit zero, temos que zerar o déficit no ano que vem. Nós temos aí que colocar mais de 150 bilhões de reais para podermos atingir a meta de zerar o déficit. Então, não vai ser uma tarefa fácil. E, ao mesmo tempo, nós temos aí a extinção da chamada emenda de relator ou RP9, o que significa que a distribuição dos recursos orçamentários serão definidas de que forma? Através de RP2, programação para que o ministro possa direcionar os investimentos, ou através do Congresso, que foi eleito para representar o povo e os estados e municípios da federação, com legitimidade e competência para fazê-lo. Então, eu penso que essa discussão será ampla, né? E, obviamente, que o relator, o deputado Danilo Forte, um deputado experiente, haverá de ouvir as bancadas, fazer um pouco como nós fizemos aqui no regime fiscal. Ouvir os líderes, ouvir as bancadas, fazer um trabalho de audiência pública, que inclusive já foi aprovada nos estados. A Bahia mesmo vai receber uma comitiva para poder discutir quais os investimentos e as diretrizes que a LDO deverá traçar para a peça orçamentária. Então, eu acho que será bem encaminhada essa questão e dirimida através da votação no Congresso, Senado e Câmara. Conversamos com o deputado Cláudio Cajado, relator do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados. Expectativa, portanto, de votação na próxima terça-feira, né, deputado? Um bom trabalho para o senhor.
que as conversas avancem por aí. Um bom dia. Obrigado, Carol. É possível. A decisão de se votar terça ou na quarta, ou na próxima semana ou na seguinte, vai depender dessa reunião de segunda-feira com os líderes e o presidente Arthur Lira. Mas eu estou muito otimista. Bom dia, muito obrigado. Até a próxima, deputado. Obrigada.